E aí, nação Fogão, tudo bem com vocês? Senta aqui, torcedor, porque hoje o papo é para quem sonha alto, para quem não quer só um goleiro para tapar buraco, para quem quer um cara que vista a camisa, feche o gol e fique marcado na história do clube por muitos e muitos anos. Estamos no Scout Glorioso, no 5. E o nome da vez é Mailson. Mas peraí, Mailson quem? Maílson do quê? Calma, que eu explico. O Maílson que eu tô falando é goleiro, tem 29 anos, joga no Al Ahly da Arábia Saudita e tem números que qualquer torcedor alvinegro babaria. Na temporada 2025 a 2026, ele tem média 7,58 no Fotmob, 6 jogos sem sofrer gols. E defendeu até pênalti. E o melhor, o contrato dele vai até junho de 2028. Mas com a janela saudita sempre agitada e o Botafogo precisando urgentemente de um nome de peso para o gol. Essa pode ser a oportunidade de ouro para trazer um goleiro com potencial de virar ídolo. Hoje eu vou te mostrar quem é Maílson, quais são suas características, como ele se encaixa no esquema do Martin Anselmi e quais as condições de negócio para o Botafogo tentar essa contratação. Vem comigo que o scout de hoje é dos bons. Antes de tudo, vamos identificar o jogador certo, porque Maílson é um nome comum no futebol. Tem o Maílson Lima, ponta cabo-verdiano que joga na Armênia. Tem o Maílson, goleiro de 22 anos que joga na Chapecoense, mas não é nenhum desses. O Maílson que a gente está analisando hoje é Maílson, 29 anos, nascido em 20 de agosto de 1996, goleiro destro que atualmente defende o Al Ahly da Arábia Saudita. Ele tem passagem pelo Sport Recife, onde foi campeão do Campeonato Pernambucano em 2017. Depois construiu carreira no futebol árabe, onde vem se destacando temporada após temporada. O valor de mercado dele é estimado em 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual. E o contrato vai até 30 de junho de 2028. Agora vamos ao que interessa. Os números, e olha, são números de goleiro de seleção. Na Saudi Pro League 2025 a 2026, Maílson tem até o momento 19 partidas disputadas, 1.710 minutos em campo, 6 jogos sem sofrer gols clean. Sheets, 17 gols sofridos, 57 defesas. Realizadas 77% de percentual de defesas, um pênalti defendido em 4. Cobranças 25% de aproveitamento, média Fotmob 7,58. Os números de defesas são impressionantes, 57. Defesas em 19 jogos dá uma média de 3. Defesas por jogo. E mais, ele tem 7,46 gols evitados, ou seja, defesas que estatisticamente eram gols esperados e ele evitou no mapa de tiros da temporada. Ele enfrentou 76 finalizações no gol, sofreu 17 gols, com um XGOT gols esperados pós-chute de 2.457. Isso significa que ele sofreu 7,5 gols a menos do que o esperado. Em outras palavras, ele está pegando bola que não era para pegar. Vamos analisar o estilo de jogo dele. Com base nos dados do Fotmob, primeiro, defesas difíceis. A principal qualidade de Maílson é fazer defesas em finalizações de alta dificuldade. Os 7,46 gols evitados colocam ele entre os melhores goleiros da Liga Saudita nesse quesito. Segundo, jogo aéreo. Ele tem 97% de aproveitamento em bolas altas comparado a outros goleiros da liga. Isso significa que ele domina a área, sai bem do gol e não dá rebote. Para um time que enfrenta muitos times que exploram bolas paradas, isso é fundamental. Terceiro, defesas de pênalti.
Ele já defendeu uma penalidade na temporada em 4 cobranças que enfrentou. Isso mostra que ele estuda os batedores e tem reflexo. Quarto, passes longos. Ele tem 70% de acerto em passes longos comparado a outros goleiros. Isso é importante para o estilo de jogo do Anselmi, que gosta de sair jogando curto, mas também tem a opção do chutão para enfiar a bola nas costas da defesa adversária. Os pontos de atenção, a precisão de passes longos em números absolutos é 35,5%. 101 acertos em 285 tentativas. Isso é relativamente baixo, mas precisa considerar que passes longos são naturalmente mais difíceis e muitas vezes são lançamentos de segurança. Para entender o tamanho do Maílson, vamos comparar com os números dos goleiros do Botafogo na temporada. Léo Link, titular atual, tem números sólidos, mas sem o mesmo impacto. Raul tem correspondido quando acionado. E Neto, como a gente já falou no vídeo passado, tem salário alto e não joga. O que Maílson traria de diferente é consistência e segurança. Ele tem 6 clean sheets na temporada saudita. Isso significa que em quase 1/3 dos jogos, o time adversário não conseguiu marcar. É um goleiro que passa confiança para a zaga. Agora vamos ao ponto central. Como Maílson se encaixa no 3-4-3 do Martim Anselmi. O esquema do Anselmi exige muito do goleiro em 3 aspectos. Primeiro, saída de bola. O goleiro precisa ter qualidade com os pés para iniciar as jogadas. Maílson tem 61,4% de acerto nos passes em geral e 35,5% em passes longos. Não é um Ederson, mas é funcional. E o mais importante, ele não comete erros que geram gols. São 0 erros com essa consequência na temporada. Segundo, jogo aéreo com 3 zagueiros. Muitas vezes o time fica exposto a cruzamentos laterais. O goleiro precisa dominar a área. Maílson tem 97% de aproveitamento em bolas altas comparado aos pares. Isso é fundamental. Terceiro, defesas em momentos críticos. O esquema do Anselmi é intenso, mas eventualmente o adversário vai chegar. Nessas horas, precisa de um goleiro que faça defesas importantes. Maílson tem 7,46 gols evitados na temporada. Ele já salvou o time em diversas ocasiões. Vale a pena olhar alguns jogos específicos de Maílson em 202, 6 e 30. De janeiro de 2026, Alta Auou, 1/0 ao Ardou. Maílson jogou 90 minutos, não sofreu gols e teve nota 8,9 no Fotmob 26. De janeiro de 2026, ao Nas FC, 1/0 ao Tauou. Mesmo perdendo, Maílson foi um dos melhores em campo, com nota 8,59 de janeiro de 2026, ao Tauou 2/0 ao Shabab. Mais uma clean sheet, nota 8, 3 de janeiro de 2026, ao Ittihad One by Cyril ao Taun. Outra atuação de gala mesmo na derrota. Nota 8,1. Isso mostra que ele é um goleiro que mantém um nível alto, mesmo quando o time perde. Não é daqueles que desaba junto com a equipe. Maílson tem um título importante no currículo. Foi campeão do Campeonato Pernambucano de 2017 pelo Sport Recife. Pode parecer pouco, mas lembre-se, ele passou a maior parte da carreira no futebol árabe, onde os títulos são mais disputados e o nível técnico tem crescido muito nos últimos anos. Jogar na Saudi Pro League hoje é enfrentar craques mundiais. Ele enfrenta regularmente atacantes de alto nível. Agora vamos ao ponto mais delicado. As condições de negócio. Maílson tem contrato com o Al Taun até 30 de junho de 2028. Isso significa que o clube saudita não tem pressa para vender.
Ele tem mais 2 anos de vínculo pela frente. O valor de mercado dele é 2 milhões de euros. Mas na prática, o Al Tawou provavelmente pediria um valor maior. Talvez na casa dos 3 a 4 milhões de euros, considerando que é um goleiro em boa fase e com contrato longo. A boa notícia: a janela de transferências da Arábia Saudita é diferente da brasileira, e os clubes sauditas estão sempre dispostos a negociar se o valor for atraente, especialmente porque vivem trazendo nomes de peso e precisam abrir vaga na lista de estrangeiros. Vamos pensar em cenários realistas. Pro Botafogo contratar Maílson. Cenário 1. Compra direta. O Botafogo desembolsaria algo entre 2,5 e 3,5 milhões de euros, R$ 15 a 21 milhões, para contratar o goleiro em definitivo. É um valor alto, mas compatível com a grandeza do jogador. Cenário 2. Empréstimo com opção de compra. O Botafogo poderia tentar um empréstimo de 1 ano, pagando parte do salário com opção de compra ao final. Isso reduziria o investimento inicial e permitiria avaliar a adaptação do jogador ao futebol brasileiro. Cenário 3. Negociar parcelado. Negociar o pagamento parcelado ao longo do contrato. Seria uma forma de viabilizar. Cenário 4. Envolver jogadores na negociação. O Botafogo tem ativos que podem interessar o futebol árabe. Um jogador jovem, com potencial, poderia ser incluído no negócio para reduzir o valor financeiro. Outro ponto importante: o salário. Maílson joga na Arábia Saudita, onde os salários são altos, mas nem todos os clubes pagam fortunas. O Al Tawou não é um dos gigantes sauditas como o Al Hilal ou Al Nassr. O salário dele provavelmente está na faixa dos 300 a 400 mil reais mensais, comparado aos 700 mil reais do Neto Informação de Vídeo anterior. É um valor mais baixo, entregando muito mais em campo, ou seja, daria até para pagar um pouco acima do que ele ganha hoje e ainda assim sair mais barato que manter o atual elenco de goleiros. Torcedor botafoguense sabe o que é ter ídolos no gol. Manga, Wagner, Jefferson são nomes que marcaram época. Maílson tem potencial para entrar nessa galeria? Olhando os números, sim. Jefferson, por exemplo, era um goleiro seguro, que passava confiança, fazia defesas difíceis e tinha personalidade. Maílson tem características parecidas. Seguro nas bolas aéreas, bom nos reflexos e não costuma falhar em momentos decisivos. A diferença é que Jefferson construiu a história aqui. Com anos de clube, Maílson precisaria de tempo. Mas aos 29 anos ele chegaria na maturidade da carreira, pronto para viver o auge, pensando no que Maílson agregaria ao Botafogo. Primeiro, segurança. A zaga do Botafogo é boa, mas precisa de um goleiro que transmita confiança. Com Maílson, a defesa pode subir um pouco mais, confiando que ele domina as bolas nas costas da linha. Segundo, experiência internacional. Ele joga numa liga competitiva, enfrenta atacantes de alto nível. Isso conta em jogos grandes de Libertadores. Terceiro, longevidade. Com 29 anos, ele tem pelo menos mais 5 ou 6 anos de alto nível. Pode ser o goleiro do Botafogo por uma temporada inteira. Quarto, identificação. Maílson é brasileiro, conhece o futebol do país, passou por esporte e sabe o que é jogar com pressão. Não seria um estrangeiro precisando de adaptação, mas também precisamos ser realistas sobre os obstáculos. Primeiro, o valor, 2 milhões de euros é acessível, mas o Al Tawou pode pedir mais. Se chegar a 4 ou 5 milhões, o negócio fica mais complicado. Segundo, a concorrência. Um goleiro com esses números certamente é observado por outros clubes brasileiros e até europeus. O Botafogo não estaria sozinho na fila.
Terceiro, efeito do transfer ban. Enquanto o clube não melhorar a situação, a negociação com os clubes sempre será mais difícil. Quarto, a adaptação. Futebol saudita é diferente do brasileiro. Ritmo, calor, torcida, pressão. Nem todo jogador que vem de lá se adapta rapidamente. Considerando todos os fatores, o que a gente pode esperar? O Botafogo precisa de um goleiro. Léo Link é bom, mas não tem a experiência de um Maílson. Raul é ok, mas ainda precisa de rodagem. Neto está saindo informação de vídeo anterior. A posição é prioridade. Maílson aparece como um nome factível. Valor não é absurdo. Idade boa, números excelentes. Características que encaixam no esquema. A diretoria do Botafogo já mostrou que sabe buscar oportunidades de mercado. A contratação de Dantas, a volta de Huguinho, o retorno de Júnior Santos. Tudo isso mostra que o clube está atento. Talvez não seja uma negociação para agora, mas com certeza é um nome que deveria estar no radar para quando a situação se regularizar. Então, torcida, vamos recapitular o que a gente viu aqui no Scout Glorioso. No 5, Maílson é goleiro de 29 anos. Joga no Al Tawou, da Arábia Saudita. Tem contrato até 2028 e valor de mercado de 2 milhões de euros. Os números da temporada 2025 a 2026 são impressionantes. 6 clean sheets, 77% de defesa aos 746 gols evitados, nota média 7,58 no Futimob. Ele domina o jogo aéreo 97% comparado aos pares e não comete erros que geram gols. No esquema do Anselmi, ele se encaixa perfeitamente pela segurança com os pés, pelo domínio aéreo e pela capacidade de fazer defesas difíceis nos momentos críticos. As condições de negócio passam por uma negociação direta com o Al Tawou, que pode envolver compra definitiva na faixa de 2,5 a 3,5 milhões de euros, ou um empréstimo com opção de compra. O salário é compatível com o padrão Botafogo e certamente mais barato que manter elencos improdutivos. Maílson tem potencial para ser não só um bom goleiro, mas um ídolo do Botafogo por muitos anos. Ele tem idade, qualidade e personalidade para isso. Agora eu quero saber a sua opinião, nação. Você aprova a contratação do Maílson? Acha que ele tem nível para ser o goleiro do Botafogo pelos próximos anos? Ou prefere outro nome? Deixa nos comentários aqui embaixo. Se você gostou desse scout e quer continuar por dentro de todas as oportunidades de mercado pro Glorioso, não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e levar informação de qualidade para cada vez mais botafoguenses. Valeu, torcida! Saudações alvinegras e até o próximo vídeo.